Então pronto, convido a amada igreja a que abra a sua cópia das Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, eu lerei dos versos de 1 a 6, peço que os irmãos acompanhem essa leitura de maneira atenta, daremos continuidade à série de exposição da carta, estamos chegando ao fim, acredito que mais um mês aí nós terminaremos o primeiro livro e faltará para mim apenas 65 livros para eu caminhar com os irmãos. Tá certo? Aí é um por vez e a gente chega lá. Então, está escrito assim na palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar. Pai, a Tua palavra, mais uma vez foi lida. Nós clamamos pelo auxílio do Teu Santo Espírito, para que o nosso coração seja aberto, para que o nosso coração seja fértil para a habitação da Tua palavra. Peço que o Senhor envie o Teu Santo Espírito a agir aqui no nosso meio. Peço de maneira especial que o Senhor me dê fidelidade na exposição da Tua palavra. Seja conosco nesse momento. Tudo isso nós oramos, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deixa eu colocar o cronômetro, né, gente? Senão, o dia que eu não colocar o cronômetro, vocês se preocupam. Que com o cronômetro já sabe como que é o ritmo, né? Então, vamos lá. Eu farei aqui 3 citações, 3 exemplos, para dar um direcionamento na nossa abordagem hoje. Então, abre aspas. Em 2005, o Banco Cooperativo, sediado em Manchester, na Inglaterra, solicitou que a Christian Voice, uma organização cristã, fechasse suas contas, pois suas visões não eram compatíveis com o posicionamento do banco. A declaração pública do banco diz o seguinte, abre aspas, chegou ao nosso conhecimento que a Christian Voice está engajada em pronunciamentos discriminatórios em relação à orientação sexual. Esse posicionamento público é incompatível com a posição do Banco Cooperativo, que publicamente, com todas as formas de diversidade e dignidade, em relação aos nossos funcionários, clientes e outros stakeholders, fecha aspas. Assim, em nome do apoio à diversidade, o banco eliminou um dos seus clientes diversificados. Até neste ponto falta consistência. O banco, sem dúvida, tem clientes muçulmanos, não menos propensos à condenação da prática homossexual do que a Christian Voice. Inclusive, os muçulmanos gostam de assassinar os homossexuais. Depois que a BBC News noticiou o acontecido, o banco afirmou, abre aspas, reconhecemos que todos têm direito à liberdade de pensamento no tocante à religião. Porém, não acreditamos que isso permita que as pessoas ativamente promovam e pratiquem a discriminação. Parece que o banco acha, fecha aspas, parece que o banco acha que os pensamentos religiosos particulares são aceitáveis, contanto que não sejam pronunciados. O que, é claro, imediatamente banaliza as crenças religiosas. Na área médica, segundo exemplo, é difícil lembrar que há poucas décadas os médicos faziam o juramento de Hipócrates, que incluía cláusulas explícitas contra a prática de tirar a vida, entendidas como proibição ao aborto e ao suicídio assistido. Desde então, quase todas as faculdades deixaram de utilizar o juramento todo, ou pelo menos as cláusulas
ofensivas. Mas a história não para por aí. Médicos, enfermeiras e outros profissionais da saúde que ainda desejam viver dentro das limitações do juramento de Hipócrates devido às suas crenças, que os impedem de realizar ou participar de atos que hoje são considerados lícitos, porém eticamente controversos, encontram-se em uma situação delicada. Uma pressão cada vez maior é exercida sobre eles para que hajam em violação à própria consciência ou abandonem a medicina. Até pouco tempo atrás, as cláusulas de consciência protegiam esses profissionais, permitindo que optassem por não realizar certos procedimentos médicos contrários à sua consciência. Mas hoje, propostas legislativas estão tentando eliminar essas cláusulas de consciência. Profissionais da saúde que julgam, digamos, o aborto, o suicídio assistido ou a fertilização in vitro para pares homossexuais como imorais, teriam que optar por violar a sua própria consciência ou abandonar a profissão. Os mais radicais, afirmam os médicos, as enfermeiras e os outros profissionais da saúde, devem colocar os direitos dos pacientes acima de tudo. Além disso, se supõe que isso possa ser problemático para eles. Eles deverão, então, escolher uma outra profissão. Assim, em nome de uma maior tolerância aos direitos dos pacientes, os direitos dos médicos e outros profissionais da saúde estão ameaçados, mesmo diante dos seguintes fatos. O paciente sempre pode procurar outro médico. E há mais ou menos 4 décadas, todos os médicos tinham que respeitar a mesma ética que a nova tolerância quer tornar ilegal. Terceiro exemplo. Na Faculdade de Direito de Hastings, na Universidade da Califórnia, não foi isso que aconteceu. Lá, a seção local da Sociedade Legal Cristã foi banida da faculdade sobre a alegação de que era discriminante. Permitia em suas posições de liderança apenas aqueles que concordavam com a declaração de fé dessa sociedade. A universidade chegou à conclusão que essa sociedade não podia exigir que seus líderes, com base na declaração de fé, jurassem abster-se da praticação impenitente ou promoção de um estilo de vida sexualmente imoral. Um processo foi instaurado e chegou ao Supremo Tribunal Federal, cujo o julgamento foi favorável à universidade, porque a decisão veio do tribunal da mais alta instância do país. Alguns as enxergam como um prenúncio. Todos os grupos evangélicos que assumirem firmemente uma posição moral nos campi das universidades dos Estados Unidos serão banidos. Os grupos continuarão, é claro, fora do campus, se necessário, nas catacumbas, por assim dizer. Fecha aspas. Todos esses exemplos são exemplos reais e foram extraídos do livro A Intolerância da Tolerância, do D.A. Carson. Isso está ali na página, entre as páginas 29 e 38. O que nós vemos nesses exemplos é que, para aqueles que confessam a Cristo como o Senhor e Salvador, a perseguição não parece ser uma questão de possibilidade, mas sim uma questão de tempo. É você não poder se posicionar, é como se a gente chegasse a um tempo em que aqui na igreja presbiteriana nós não pudéssemos exigir que para ser um presbítero a pessoa tenha que seguir o padrão criacional e ser heterossexual. Está a acontecer algo parecido por aí. Então não é uma questão de possibilidade, mas sim uma questão de tempo. E se isso é um facto, a pergunta que fica é: existe uma maneira correta de nos prepararmos para o embate que virá? Será que a Bíblia, será que as Sagradas Escrituras, será que o Espírito, na sua onisciência, desde o primeiro século, resolveu cuidar da igreja para que quando momentos como esse, que não são exclusividades da nossa geração, acontecessem, nós estaríamos preparados para esse embate? E a resposta é que, graças a Deus, sim. Então vejamos como nos preparar e como viver em meio à perseguição. Então a primeira parte do verso A, ora, tendo Cristo sofrido na carne,
armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então Pedro, mais uma vez, ainda que com muitas digressões, ele faz uma conexão lógica com o texto anterior, com a pregação da semana passada. Pedro, então, novamente traz o exemplo de Cristo para exortar aqueles que vivem como peregrinos em meio à perseguição. Se nós voltarmos para os versos 17 e 18, no capítulo 3, nós veremos que eles estabelecem um padrão fundamental para a vida cristã. Abre aspas. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Fecha aspas. O que Pedro traz agora é que Cristo sofreu na carne por praticar o que era bom. Cristo sofreu na carne porque ele fez o bem e não o mal. Jesus foi perseguido, torturado e crucificado por fazer o bem, por realizar obras que tornam possível que pecadores miseráveis sejam salvos. Nada havia nele a não ser uma armação de líderes religiosos corruptos para matá-lo. Mas ainda assim, ele sofreu na carne, para que em nome dele nós pudéssemos hoje estar reunidos aqui. Portanto, armai-vos vós do mesmo pensamento. A ideia de armar é de ficar pronto. A ideia de armar é que você se equipe adequadamente para aquilo que virá. E se existe a previsão, se existe a inclinação, se a sociedade caminha nessa direção, é o que nós devemos fazer. E aqui eu quero trazer um exemplo, para a gente entender o que seria se equipar, né? Normalmente acontece em jogos de futebol entre os homens na igreja, ou quando os miúdos vão para a escola para jogar bola. Tem uns tipos que eles colocam tanto equipamento que você pensa, rapaz, o Cristiano Ronaldo está aí hoje. Né? Você vê um miúdo lá se arrumando, caneleira, chuteira, tal. Você fala, tá aí o novo Cristiano Ronaldo. Ronaldo é o João Félix, é o filho do João Félix, está aqui. E a hora que você vê os caras em campo, só vê o corpo, porque o espírito não veio. Né? A habilidade não veio. Mas essa ideia de que eles se equiparam para fazer alguma coisa, ainda que a habilidade deles não fosse suficiente. Mas eles estavam preparados. Eles estavam equipados para isso. E a ideia, então, do texto é que nós devemos estar sempre prontos, atentos e armados até os dentes. É 24/7 a vigilância. É o tempo todo preparado para aquilo que virá. E a ideia, então, é que nós devemos nos armar, não de armas contra as pessoas, mas nós devemos nos armar do mesmo pensamento que houve em Cristo. E aí, se vocês me conhecem, qual que é a pergunta lógica? Que pensamento é esse? Que pensamento é esse que houve em Cristo? Que pensamento é esse que o Deus encarnado deixa, então, para mim e para você? É o pensamento fundamentado na convicção de que é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal. É o pensamento fundamentado na convicção da necessidade de santidade, de obediência a Deus em toda e em qualquer circunstância. É desse tipo de pensamento que eu e você devemos estar armados. Ainda que nós tenhamos, assim como os grandes craques das pedras vivas, grandes limitações para aquilo que nós estamos a nos preparar. A diferença nossa para os grandes craques é que o Espírito habita em nós para a batalha que nós enfrentaremos. E aí, a parte B do verso, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Pedro faz aqui uma transição abrupta. E ele não avisa, ele só muda de assunto. E ele apresenta, então, que o crente que sofre na carne é o crente que deixou o pecado. O crente que sofre na carne é o crente
que deixou o pecado. É o crente que rompeu com o pecado. É o crente que faz o bem ainda que lhe aconteça o mal. É o crente que prefere manter-se obediente a Deus mesmo diante do sofrimento. É esse o crente que rompeu com o pecado. Mas vamos entrar em alguns detalhes para que a gente não caia em erros interpretativos, más compreensões desse texto. A ideia aqui não é da purificação através do sofrimento. Não é porque eu inflijo sofrimento na minha vida que eu vou ser purificado, não. A ideia não é essa. A ideia é de que aquele que sofre por conta da sua obediência é a pessoa que é capaz de suportar o sofrimento em obediência, ele foi previamente purificado. Ele foi previamente fortalecido. O Espírito agiu no coração dele, a tal ponto que agora ele tem condições de sofrer na carne. Então o sofrimento da carne não é a causa da purificação, mas é o resultado dela. É quando nós somos então transformados, o nosso coração alinhado, quando nós deixamos de temer homens e circunstâncias e passamos a temer cada vez mais a Deus, eu suporto o sofrimento fazendo o que é bom. E outro detalhe importante é a frase, deixou o pecado. Essa frase não significa que aquele que suporta o sofrimento não peca mais. Até porque as Escrituras deixam claro que isso é uma impossibilidade na nossa vida, no tempo presente. Vou dar um exemplo tranquilo, 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, deixar o pecado no texto bíblico aqui definitivamente não é que você conseguirá viver uma vida perfeita antes da volta de Cristo. Não é esse o ponto. O ponto é que nós temos uma clara ruptura com um padrão de comportamento. E aqui o nosso irmão Wayne Gruden vai nos ajudar de maneira bastante interessante, abre aspas. Em vez disso, essa frase, deixou o pecado, significa que fez uma ruptura clara com o pecado. Definitivamente agiu de uma forma que mostra que quer obedecer a Deus. Não evita as dificuldades. E a motivação que é aquilo que é mais importante. Portanto, seguir adiante com a decisão de obedecer a Deus, mesmo quando isso significa sofrimento físico, tem um efeito moralmente fortalecedor em nossas vidas. Nos compromete mais firmemente do que nunca com um padrão de ação em obediência a Deus. É mais importante do que o nosso desejo de evitar a dor. O deixar o pecado é então um padrão de vida, uma forma de pensar, uma forma de desejar, em que pouco me importa o que pensarão, pouco importa o que farão contra mim. O que importa é que eu quero viver em obediência ao meu Deus. E se isso me trouxer sofrimento, esse sofrimento vai me servir como um anabolizante. Esse sofrimento vai servir como eu quero mais disso. E eu não sei se vocês são assim. Eu nasci meio teimoso. E quanto mais vem atrás de mim, mais eu gosto. Quanto mais atrás de mim, mais convicto eu fico. E é mais ou menos essa ideia que o texto está a passar. O sofrimento pela fé, através da mão dos ímpios e às vezes daqueles que se dizem crentes, nos mostram que nós estamos a trilhar o caminho que Jesus trilhou. Como Paulo disse, é a graça de padecer como Cristo padeceu. Isso é privilégio. E quanto maior é o privilégio, mais nós devemos desejar. Mais nós devemos querer. Mais nós devemos abandonar o nosso espírito de covardia diante dos homens e do nosso tempo. Nós somos chamados a sermos pessoas de fibra, como diria no Brasil. Pessoas que vão para cima, que não abandonam, que não largam o osso. E qual que é a finalidade disso? O verso 2 vai colocar que para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo
com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O deixar romper com o pecado aponta para uma vida que não é mais guiada pelos desejos do coração. Não são mais as paixões dos homens, não são mais os meus desejos pecaminosos interiores que têm poder sobre as minhas decisões, sobre o estilo de vida que eu vou levar, a maneira como eu vou me relacionar. Não, eu rompi com isso, ainda que, em alguns momentos, eu vá cair nesses desejos. Mas a ideia é que, intencionalmente, a minha luta, o meu esforço, vai ser contra esses desejos. Uma vida guiada pela vontade de Deus, por aqueles que são habitados pelo Espírito. Desde a busca por intimidade com Deus, ela tem que ser intencional. A nossa vida ela tem que ser marcada por uma intencionalidade na forma como vivemos. Falei isso na escola bíblica hoje. É intencionalidade na maneira como eu leio a Bíblia, intencionalidade na maneira como eu oro, intencionalidade na maneira como eu vivo e na maneira como me relaciono. É quando o meu coração, movido pelo Espírito, com as intenções corretas, se submete à palavra, intencionalmente busca viver a palavra, que é a marca daquele que deixou, aquele que rompeu com o pecado. Nós somos fracos, definitivamente. Em muitas coisas, com certeza. Mas o nosso coração, aquele que foi regenerado, aquele que é habitado pelo Espírito, ele vai ser inclinado a desejar essas coisas. Ele vai ser inclinado a buscar essas coisas, ainda que venhamos a falhar. Então, desde a minha busca por Deus, quando eu busco mais a Deus, isso é importante, quando eu busco mais a Deus, e onde eu encontro Deus? Nas Sagradas Escrituras. Quanto mais eu leio a palavra, movido pelo Espírito, o Espírito abrindo o meu coração, mais eu conheço quem Deus é, mais eu vejo quem eu sou. Quanto mais eu entendo a santidade de Deus, quanto mais eu percebo a santidade de Deus e a beleza de Deus, mais eu percebo o quão impuro eu ainda sou, o quão longe do padrão ainda estou, o quão feio eu ainda sou. E é quando eu olho para Ele, na sua beleza, eu penso, eu desejo, eu quero caminhar naquela direção. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a feiura do pecado, a abrangência do pecado, a destrutibilidade do pecado, e mais eu conheço o pecado na minha vida. Sem uma vida de intimidade com Deus, não tem como romper com o pecado. E parece que todo domingo eu prego a mesma coisa. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Não é? O cântico das crianças tem sabedoria bíblica lá dentro. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu verei aquilo que precisa ser transformado no meu coração. Quais são os meus pecados que eu preciso abandonar? Quanto mais eu leio a Bíblia, movido pelo Espírito, mais o meu coração é exposto na sua feiura. Então é necessário que nós tenhamos uma disposição para essa luta. O cristianismo não é chamado ao comodismo. O cristianismo é o chamado a uma vida de batalha constante, a começar a batalha interna do meu coração. Atualmente, dentro da igreja, das igrejas, aqui é uma genérico, tá certo? Que não tem sido, graças a Deus, a ênfase aqui nas Pedras Vivas. Existe uma ênfase muito grande no emocionalismo dentro das igrejas, na preocupação excessiva. Veja, qualificadores são importantes. Não venha me acusar aqui depois. Preocupação excessiva na maneira como as pessoas se sentem. Em alguns momentos, pouco importa como você se sente. Se o que você sente é contrário à Escritura. Pouco importa o que você pensa, se o que você pensa é contrário às Escrituras. Pouco importa o que você quer mudar na igreja, se você quer mudar na igreja é contrário às Escrituras. Pouco importa. Mas então existe muita reclamação acerca dos quão difíceis as tentações são, o quão fortes são os desejos pecaminosos do meu coração,
Contudo, há pouca ênfase dada. Pouca ênfase é dada na luta intencional contra o pecado. Pouca ênfase é dada na forma como as pessoas devem buscar intimidade com Deus, como elas devem lutar contra o pecado e como elas devem fugir da tentação. Como eu disse na escola bíblica, muitas vezes o problema da igreja é que nós vivemos aqui achando que nós estamos em férias. O nosso tempo nessa terra não é tempo de lazer, é tempo de batalha. É tempo de batalha com o nosso coração e contra o império parasita das trevas. Não tem descanso. É muito lamento por pecados cometidos, mas pouco arrependimento por esses pecados. É muita murmuração pela fraqueza, mas pouco esforço nessa luta. Meus irmãos, a gente precisa parar, a gente precisa sair do modo automático, a gente precisa voltar para o nosso quarto, junto com a palavra, junto com Deus, e refletir sobre a nossa vida. Refletir sobre como nós temos vivido, o que nós temos pecado, a maneira como que nós vamos lutar com isso. Eu não aguento crente chorão que não luta. Nós choramos junto, mas nós vamos para cima junto. Tem espaço para o choro? Tem, mas tem espaço para a luta, pô. Vamos para cima. O nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, encarou a crucificação de frente, mano. Sendo zombado, furado, torturado. Não abriu a boca e foi para cima. É esse o padrão, é esse o tipo. É isso que eu e você devemos buscar. E nós estamos longe de enfrentar uma cruz. A gente está na batalha contra o pecado apenas. E detalhe, a começar no nosso interior. Então o pecado, ele pode acontecer na nossa vida, e aqui é importante a gente começar a pensar, usa aquilo que Deus te deu. Pensa. Né? Deus deu mais para uns, menos para outros, a gente sabe disso, mas usa isso. Nós temos que pensar que o pecado, ele é cometido por ação ou por falta de ação. E porque nós podemos fazer aquilo que desagrada a Deus, mas nós também podemos deixar de fazer aquilo que o agrada. Nós precisamos entender que Deus está a conformar em nós a imagem do Filho. O padrão é alto. O padrão é perfeição total. E nós precisamos entender. Isso aqui, muitos crentes não têm no coração. Guarda isso no seu coração. Nós precisamos entender que Deus, na sua sabedoria, em seu amor por nós, Ele deseja aquilo que é melhor para nós. Isso deveria nos levar a desejar uma vida de obediência, ainda que vá contra os desejos do meu coração, ainda que na minha cabeça não faça sentido. Mas se Deus, que é sábio, amoroso e justo, quer isso para mim, é porque eu sou teimoso e burro e quero ir contra. E aí, Pedro me ajudou, né, ao longo das últimas semanas, dando temas fáceis para a pregação. E eu vou te falar, temos que ter filho. Mulher tem que ser submissa. Nós temos que guardar o dia do Senhor. Os filhos devem obediência aos pais. Nós devemos obediência ao chefe, ao governo. Tudo isso, Pedro a tratar desses assuntos. É contraintuitivo, ninguém te perguntou. Deus te falou. E se Deus te informou, você vai argumentar com Deus. Qual que é a lógica, qual que é a chance de você ganhar argumentação com Deus? Se você estiver pensando em discutir com Deus, vai ler Jó. Leia Jó, volta para casa, leia Jó, fala, vamos para o próximo. Negociar não vai dar. Deus não é um balcão de negócios. Você não chega para Deus e negocia o que eu quero esse pedaço da fé. Eu quero esse pedaço das Escrituras, eu não quero aquele outro. É problema teu. É Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que é digno de adoração, não é você o digno de adoração. Não é você o centro do mundo. Ele é o centro de tudo.
É Ele, é sobre Ele. Ainda que a nossa lógica esteja em desacordo, deve ser a nossa confiança no Deus soberano, todo-poderoso, sábio e amoroso, que conduzirá o nosso coração em obediência. É essencial lembrarmos que o tempo que nos resta na carne, ou seja, a nossa vida no tempo presente, até a volta de Jesus Cristo, ou a nossa morte, ela deve ser vivida nos parâmetros divinos, não mais de acordo com as inclinações pecaminosas do nosso coração. Mas por que viver dessa forma tão distinta? Verso 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Para o cristão, o que se pergunta se no futuro, essa aqui é boa. Para o cristão que se pergunta se no futuro ele ou ela, pode se entregar a mais um tempo de pecado desenfreado, mais uma vez fazendo os que os gentios querem fazer, a resposta de Pedro é clara. Basta o tempo decorrido, já foi o teu período dessas coisas. Não existe mais espaço para essa vida, para esse desejo, para essa inclinação. E às vezes, esse tipo de pensamento pode assolar a sua mente. Às vezes, você está num período da fé, da caminhada com Cristo, em que a sua fé está mais fraca, em que você não está tão próximo a Deus. E você pode pensar, olha, se aquela pessoa ali, com tantos pecados, foi salva, tem espacinho para eu pecar um pouco mais. Ou então você pode pensar, tem umas coisas que eu queria experimentar na vida ainda. Tem umas coisas que eu ainda não fiz. Ou então, eu poderia pecar um pouquinho mais, já que o sacrifício de Cristo foi suficiente para todos os meus pecados passados, presentes e futuros, não dá tanto problema assim, já que ele já morreu e já ressuscitou, eu pecar um pouquinho mais. Esses tipos de pensamentos possuem graves erros nas suas pressuposições, nos seus princípios, nos seus fundamentos. O primeiro erro está em considerar que exista qualquer pessoa naturalmente gerada que tenha cometido poucos pecados. A primeira coisa que tem que pensar é isso: não existe uma pessoa naturalmente gerada que tenha cometido poucos pecados. Uma pergunta interessante seria: o que é cometer poucos pecados? Quem define esse critério do que é pouco e que é muito? Se vocês me conhecem um pouquinho, eu vou argumentar que quem define isso é Deus. E a palavra, a resposta para essa pergunta simples, é que cometer pouco pecado é de fato nunca ter cometido qualquer pecado. Um único pecado é suficiente para condenar qualquer pessoa ao inferno. Pouco pecado é uma vida perfeita. Pouco pecado é a vida de Cristo. Um único pecado é muito pecado. Um único pecado é muito pecado porque ela se opõe à perfeição, à beleza, à santidade de Deus. Um único pecado é suficiente para considerar e taxar a sua vida como uma vida de devassidão. Um único pecado. Não venha com essa conversa para cima do pastor, eu peco pouco. Tá entendendo? Eu tô bom, tô só com uns pecadinhos. Se não fosse Cristo, meu amigo, você estaria no inferno. Não tem pouco pecado. Nós precisamos caminhar em crescimento da compreensão, da profundidade e da beleza da santidade de Deus. Nenhum pecado passa desapercebido por Deus. Todos são contados e devidamente retribuídos.
aqueles que estão em Adão são retribuídos em condenação. Contudo, aqueles que estão em Cristo são retribuídos com salvação, pois toda a punição dos eleitos foi absorvida na pessoa de Cristo. O segundo erro está no fato de que muitos cristãos acreditam que seguir a vontade de Deus, os limites impostos por Deus, eles estão a perder algo na vida. Olha que ideia louca que a gente tem. Eu quero aproveitar a vida. E para isso eu preciso pecar. Qual que é a lógica disso? Mas qual que é a lógica disso? Você está dizendo então que Deus estabeleceu limites que são ruins para mim? Você entende a falha do argumento? Você entende a falta de inteligência, né, usando o vocabulário que a minha esposa está a me ensinar. Ao invés de falar, entende a burrice, entende a falta de inteligência num argumento desse? Não existe nada que Deus mandou que seja ruim. Não existe nada que Deus proibiu que vai ser bom. Vamos largar de ser tapado. Vamos falar, eu quero que meu coração morra. Eu quero que meus desejos morram. É disso que a gente precisa, gente. Não dá. Agora, a gente ainda não entende. A gente não dá atenção para quão destrutivo o pecado é. A gente ignora isso. A Bíblia fala. Pensa na vida que nós estamos vivendo hoje. É culpa de quem? Pecado, pô. Pecado. É guerra, é tsunami, é vulcão, é furacão, é enchente, é fogo. É o pecado. É porque Adão comete o pecado, o nosso representante. Nós e a criação fomos afetados. E se existe desgraça no mundo, é por conta do pecado. É doença, é para tudo quanto é lado, é tudo quanto é canto. Então, se você não assistiu a aula da EBD da semana passada, vai no YouTube e assista a aula da semana passada. Terceiro erro nessa pressuposição aí, né? O terceiro erro está no facto da incoerência entre a profissão de fé e o desejo de viver uma vida em pecado. É mais fácil ainda esse. Tive uma ideia, né? Vou fazer aqui um exemplo bem, pegar meu amigo Rui aqui. Torço pro Porto, mas eu quero que saia gol do Sport. Mas faz sentido isso? Torço pro Corinthians e quero que o Palmeiras ganhe. Faz sentido isso? Eu quero que o Palmeiras se exploda, eu quero que o Benfica se exploda, eu quero o Porto e o Corinthians dando bem. Agora, com Deus, a gente acha que funciona a lógica. Eu estou com Deus, mas quero agradar o diabo. Tá tudo certo. Mas, não sei se você consegue entender a minha indignação ou não. E a gente vive assim. Nós, muitas vezes, vivemos assim. Dá risada porque não pode fazer outra coisa. Né? E eu tenho um exemplo aqui muito interessante de que uma conversão genuína é aquela que tem vergonha dos pecados do passado e não orgulho e desejo de voltar para cometer mais pecados. É você não apenas ter vergonha, mas é também não ter saudades daquilo que você fazia. Aí eu lembro quando eu estava em São Paulo e conhecendo uma pessoa que veio a ser meu amigo. Essa pessoa, a gente conversando, como foi sua história de conversão, né? Porque eu não nasci presbiteriano nem nada, fui criado na Igreja Católica Apostólica Romana, Deus me converteu numa comunidade bem doida, e hoje eu estou aqui, presbiteriano, graças a Deus. Agora, Deus me converteu com 16 anos. E eu lembro da vida que eu levava, eu lembro de alguns pecados que eu cometia, e esse meu amigo falou assim, rapaz, Deus te converteu na pior época possível. Falei, e é? Foi, você não conseguiu aproveitar a vida. Desgraçado, como assim? Como assim aproveitar a vida é viver uma vida de dissolução? Como que pode a pessoa achar que ser convertido por Deus, na hora que você está começando a ficar mais estúpido, para fazer mais besteira na sua vida, que a adolescência indo para a juventude, é essa fase da vida?
E Deus transformou meu coração e eu passei a faculdade sem me contaminar com a boa parte das coisas da faculdade. Como que isso é ruim? Devia ter falado como Jesus falou para Pedro, arreda Satanás. Na cabeça dele era melhor eu ter vivido uma vida de promiscuidade, uma vida de bebedice, uma vida e só depois, na fase adulta, ser convertido. E que esse é o pensamento na média dos de fora. Quando você vai falar de Deus, não, deixa, depois que eu ficar velho. Mas quem disse que você vai ficar velho? Você pode morrer daqui a pouco. Vou orar para você ter um infarto, A ideia está errada quando nós pensamos que existe um jeito melhor de viver do que o jeito que Deus desenhou. Se Ele é todo poderoso, se Ele é perfeito, como que Ele planeja algo errado? Você não dá conta, tomar conta da sua vida e você vai querer falar para Deus como fazer com a nossa? Vamos para cima. Então Gruden vai detalhar o modo que os gentios viviam. Qual é essa vida que tem que ser abandonada, que tem que ser rompida? Abre aspas. Executar a vontade dos gentios é passar o tempo vivendo em vários tipos de pecado, que Pedro nomeia. Dissoluções. É viver sem nenhuma consideração por restrição moral, especialmente em se entregar a atos de imoralidade sexual. Paixões, concupiscências, são desejos humanos pecaminosos que podem exercer forte influência no comportamento de alguém. Embriaguez, na nossa versão, borracheiras, foco no aspecto individual da embriaguez. É a pessoa que vai, compra e enche a cara em casa para afogar as mágoas, por exemplo. Vai continuar. E também, isso é uma marca, uma característica de quem está inclinado a seguir desejos físicos. Então pode acabar numa glutonaria, pode acabar enfim, vocês já entenderam a lógica. Assim como orgias, que eram banquetes e festas dados à imoralidade selvagem. Veja de onde Deus resgatou os crentes que Pedro está escrevendo. E no final, festas com bebidas, ou bebedices. O bebedice aqui é a ideia de você se juntar para encher a cara. Parece descrição da faculdade aqui, E no fim, ele coloca como detestáveis idolatrias a ideia de idolatria sem lei. É a ideia de que a idolatria prestada, naturalmente, se ela é sem lei, vai ser para outros pseudos deuses, em que envolve, inclusive, a quebra de leis civis. Então, a gente teve, historicamente, cultos a deuses que demandavam o sacrifício de crianças, que hoje as pessoas chamam de direito. Mas vamos seguir aqui. Então, isso sugere que a vida sensual é frequentemente conectada com a adoração a ídolos e as forças demoníacas por trás desses ídolos, que incitam pessoas a pecados ainda maiores. A ideia é que pecado puxa pecado. É o famoso ciclo vicioso. É cada vez mais indo mais para o buraco, indo mais para baixo, indo mais para a lama. E quanto mais você cavuca, daqui a pouco você chega no inferno. Essa é a ideia. Agora, qual seria a consequência na vida daqueles que agora vivem em acordo com a palavra de Deus, ou seja, nós, tá certo? Estou falando de maneira genérica aqui, nós. Qual que é a consequência para aqueles que vivem em acordo com a vontade e abandonaram a vontade dos gentios? Então, pensa uma conversão na fase adulta, onde a pessoa estava continuamente a cometer esse tipo de pecado e agora ele abandona. O que vai acontecer? O que os parça, o que os amigos vão dizer sobre aquele que converteu? Verso 4, por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O texto nos mostra que aquele que fora o padrão comportamental daqueles que agora confessam a Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que eles estranham que os crentes não concorriam. E aqui não é abrir concorrência não, tá? Não é abrir concorrência no pecado, não. A ideia de concorrer é correr juntos. Ou seja, aqueles que abandonaram, agora não mais correm juntos, como diria lá em Romanos 3, os pés rápidos para fazer o mal, não correm juntos com aqueles que continuam a viver em dissolução. É por isso que os descrentes estranham a mudança do estilo de vida.
Porque fé, ela é interior, que resulta no exterior. Aqui não é legalismo, aqui é pressuposto básico da vida cristã. Ninguém está falando em obediência para conquistar a salvação, a gente está falando em obediência que honra a Deus que nos chamou. É diferente, completamente diferente. Então agora esses crentes não mais vivem uma vida de excesso de devassidão. Os cristãos abandonaram as velhas práticas, não há mais união nessa vida. E aqui eu creio que seja importante uma breve reflexão. Infelizmente, nós temos muitas pessoas na atualidade com má teologia, tentando influenciar a maneira como o povo de Deus deve evangelizar. Eu cansei e continuo cansado, eu acho que eu nunca vou me recuperar desse cansaço, de ouvir pessoas tentando usar a evangelização para tentar manter o tipo de padrão de vida de dissolução. E eu vou explicar como que isso acontece. Porque o Satanás, ele é astuto, e a voz da serpente vai maquiar a mentira com verdade. Pessoas que, em nome da evangelização, se associam com os gentios no padrão de devassidão. Basta refletir nos pecados descritos no versículo 3, que encontraremos vários exemplos de pessoas que concorrem com os descrentes na tentativa de desenvolver relacionamentos, mas que, no fim das contas, só serviu para mau testemunho. Eu vou chegar lá. A parte fundamental do testemunho da igreja é que a igreja foi chamada exatamente para o oposto. Nós fomos chamados para viver uma vida moralmente oposta aos descrentes. Nós fomos chamados para ser diferentes e não iguais. Nós fomos chamados para ser estranho, numa certa forma, nessa terra. E o exemplo que eu quero dar para vocês é no período de faculdade, eu tive acesso com um grupo que o foco desse grupo era a evangelização dentro do ambiente universitário. E uma das grandes estratégias era encontros, 2 encontros por semana, onde a gente estudava a palavra do Senhor. E durante o período a gente encontrava, a gente orava, a gente lia, a gente estudava. Mas aí a liderança desse grupo começou a achar que o grupo estava com muito cara de crente. O grupo estava dando quase 40 pessoas numa universidade pública no Brasil. Isso aí é um negócio absurdo. O negócio estava prosperando. E eu disse, não, nós estamos afastando pessoas. Eu falei, como que nós estamos afastando a pessoa, cabeça de bagre? É o maior grupo que existe, dentro da região é o nosso. Não tem ninguém com esse tanto de pessoas, da onde? E aí começou o embate. Agora eu falei assim, não, sabe o que é o ponto? O ponto é que nós precisamos nos achegar aos descrentes. Eu falei, é verdade. Nós estamos na sala de aula, tem os intervalos, né? Falei, não, nós temos que ir onde eles estão. Isso, na sala de aula. Não é? Falei, não, rapaz, o negócio é que nós vamos conseguir entrar em contato com essa pessoa nas festas. E aí, presbiteriano, você sabe, né? Aí dá para tomar uns negocinhos. E eu estava vindo do neopentecostal, né? Naquela época completamente abstêmio, né? E eu olhava para aquilo e falava assim, como que pode? O cara quer a desculpa para estar na bebedice. O cara não tem a moral. E aí é a hora que eu falo que ele tem que ser homem, não tem a coragem de falar assim, não quero viver um compromisso com Deus. Não, ele vai usar Deus para viver a vida desregrada dele. Aí o cara ia para a festa, enchia a cara, pegava a mulher. Pegava porque era com zero respeito. Não é isso que crente faz. Eu fiz simples. Separei, nunca mais fui nesse negócio. Eu estou cansado da gente usar desculpa de relacionamento para viver uma vida que não dá testemunho. Como se aquilo que convertesse o coração é o relacionamento e não o espírito. A gente atribui um poder no tal do relacionamento, né? Missiologia completamente equivocada. Missiologia sem teologia é heresia. Quem transforma é o espírito, e o espírito não está preso, o espírito não está amarrado, e o espírito está aqui em Portugal, pô. Ele está a agir aqui. E é por isso que vocês que vão, tem que anunciar o evangelho, porque nós queremos que os portugueses também venham para cá. A gente já tem um monte e queremos mais. Eu quero que a nossa igreja represente a demografia do país.
Contando os legais e ilegais, nós somos 4% da população. Aqui na nossa igreja nós não estamos lá ainda. Nós queremos o contrário. Mas não é esvaziando não, é enchendo, meu. Até a tampa. Né? E a gente vai dar o aviso depois, vocês vão entender o que está acontecendo. Então, o Gruden vai acrescentar aqui que quando os cristãos não se uniram aos pecados dos descrentes, o resultado não foi apenas surpresa. Porque quando tem a conversão e a pessoa vive de maneira dissoluta, o povo assusta. Né? Eu lembro, primeira vez que eu tive contatos com o pessoal da minha adolescência, assim, você é crente? Né? Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu fui pedir demissão no banco, e aí eu saí comunicando algumas pessoas, eu cheguei na secretária, né? Falei, tô saindo do banco, sério? O que foi? Eu falei, não, eu pedi demissão, Deus me chamou para o ministério, vou ser missionário. Você? E eu achava que eu era o maior crente dentro do banco, né? Pelo visto, não. Né? Você? O outro falou assim, Léo, mas você estava brigando por aumento salarial, é isso mesmo que você vai fazer com a sua vida? É. Então, gera surpresa? Gera, mas não é só isso. Os descrentes se tornaram hostis, pois Pedro diz que eles difamavam essas pessoas. E principalmente a ideia de difamar é um abuso verbal, uma calúnia, que tem intenção de destruir a reputação da pessoa. Então, por que isso aconteceu? Sem dúvida, isso aqui é importante. Por isso que muitas vezes as pessoas não gostam do crente de verdade. Sem dúvida porque a não participação silenciosa no pecado muitas vezes implica condenação desse pecado. Em vez de mudar os seus caminhos, os descrentes caluniarão aqueles que machucaram suas consciências, ou tentarão justificar sua própria imoralidade, espalhando rumores do que os cristãos justos também são imorais, ou seja, mas esses crentes tudo hipócrita. Eu já falo antes que eu sou. De partida eu já falo que existe aquilo que eu prego e existe aquilo que eu faço, tem uma distância entre essas duas coisas, e minha luta é que eu suba a prática, né? Não que eu desça o que eu prego. Já existe de partida isso, não é novidade. Porque Jesus Cristo não veio para pessoas boas. Ele veio para pessoas ruins, como todos nós aqui somos. Então, um tipo semelhante de hostilidade é cada vez mais evidente hoje contra os cristãos, que não podem, em sã consciência, usar talentos artísticos para ajudar a celebrar casamentos. Não é casamento. União de pessoas do mesmo sexo. Tem uma história nos Estados Unidos de um senhor que tinha uma confeitaria e um par homossexual chegou lá para fazer encomenda de um bolo para a cerimônia que ia ter do pseudo casamento. E o senhor falou, não faço, é contra a minha fé. E aí o negócio começou a apertar. E ele falou assim, tranquilo, tem 10 bolos prontos aqui, compra qualquer um desses que eu te vendo, agora, pro negócio eu não faço. Entende a diferença? Eu não vou compactuar, mas eu não estou te discriminando. Você quer comprar meu bolo, você compra, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Meu amigo, esse senhor foi processado, a mídia foi em cima, e foi um auê, né? E depois, né, outros casos na medicina, como médicos que têm se rejeitado a fazer fertilização in vitro, têm sido processados, às vezes perdido a licença, mas eles não têm cedido. Existem crentes fiéis. São aqueles habitados pelo Espírito e movidos pelo Espírito, né? Então, uma breve reflexão aqui, né? Quão diferente, de fato, nós somos? Eu quero que, para quem está mais tempo aqui no Porto, não é o meu caso, mas eu já consigo fazer isso um pouco, quão fácil é identificar um turista aqui no Porto? Um americano perdido, né? Um asiático com a câmera, né? A pessoa achando legal a gaivota, certo? Você achou legal a gaivota, não é daqui, não é isso? Não é fácil falar assim, tá ali um turista. Não é fácil isso? O quão fácil tem sido para as pessoas falar assim, tá ali um crente. Quão fácil tem sido no seu trabalho a pessoa olhar para ti e falar assim, esse tipo é meio estranho. Tem alguma coisa meio fora de padrão na vida dele. Quão fácil tem sido isso? E a princípio, deveria ser mais fácil apontar essa diferença, achar essa pessoa do que achar o turista aqui. A diferença deveria ser mais gritante. Como que os não cristãos têm olhado para ti?
Quando você olha para a sua vida, parece que eles estão andando, correndo juntos com você ou andando separados. Eles conseguem ver uma diferença real em você ou não? Quantas vezes você já foi difamado por conta da tua fé? Quantas vezes, por conta da tua postura cristã no dia a dia, já te difamaram? Quantas vezes? Ou todo mundo está confortável para chegar em você e te convidar para qualquer tipo de situação? Para qualquer tipo de festa? Para qualquer tipo de conversa? Você é a pessoa que chega e a roda se desfaz? Ou o assunto muda? Ou você é aquele que chega e apaga o fogo com gasolina? Porque o crente, vai ter hora que vai desmanchar a rodinha mesmo. Vai ter a pessoa conversando, não tem como conversar algumas coisas perto dessa pessoa. Como que tem? E não estou falando de opinião política, né? É de quando o evangelho. É quando o evangelho. Como que tem sido isso na sua vida? E na sequência do texto, a gente vai ver que tem terríveis consequências daqueles que difamam os cristãos. Verso 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então o ponto é que todos prestarão contas àquele que é competente, o justo juiz. Não há uma única pessoa na história que não passará, desde a criação do mundo até quando Cristo voltar, que não passará pelo justo crivo divino. Todos os que estiverem vivos e todos os que estiverem mortos, quando Jesus voltar, a sua segunda e definitiva vez, encontrarão com Cristo e serão julgados. Aqueles que estiverem em Adão serão condenados. Aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. O facto é de que todos hão de prestar contas a Deus, deve nos levar a uma postura de compaixão àqueles que ainda não se renderam a Cristo. O fato de que existe uma condenação real, o fato de que existe uma condenação eterna, o fato de que existe um sofrimento futuro à parte da graça de Deus, deve levar o meu e o seu coração a desejar ardentemente a salvação de outras pessoas. A gente não tem que vibrar com a condenação, nós temos que ir para cima para ver se a gente oferece salvação. A salvação a gente oferece, tem que ver que essa pessoa é salva, se o Espírito age naquela pessoa. E eu quero que você entenda, vou dar alguns exemplos aqui simples. Sabe quando você passou por algum tipo de experiência e você sabe que o resultado daquela experiência é ruim, e você tenta alertar uma pessoa ou impedir que essa pessoa caia no mesmo erro? Então você vai e descobre o restaurante e pega turista aqui no Porto que é caro e a comida é ruim. Você não quer que seus amigos vão lá. Aí você vai falar para ele, não vai lá naquele lugar não. Ou então, vocês, né, que têm filhos nascidos, você tem coisas na vida que você sabe que é ruim que você não quer que seu filho faça. Como, por exemplo, pôr o dedo na tomada. Como, por exemplo, ficar andando com um copo de vidro se ele tem 4 anos de idade. Você não quer que isso aconteça. Você quer evitar a tragédia. Por exemplo, aqui na igreja esse assunto é muito controverso. Existem aqui inclinações para preferências automobilísticas. Né? Então tem pessoas com experiências ruins com algumas marcas de carro. Você vai fazer de tudo para a pessoa não comprar o carro daquela outra marca. Ela fala assim, não cai nessa furada. É bonito, mas é ruim. É econômico, mas não é carro, né? Os elétricos, né? E tal. E é um assunto, né? Ou então, por exemplo, quando você vai ao cinema e assiste um filme muito ruim. Você quer que alguém vá lá e compre o ingresso na bilheteira? Ó, aprende essa, bilheteira. E assista o filme? Não, você vai tentar evitar. Agora, se a gente se esforça, eu gosto de série. Se eu vejo uma série ruim, eu falo para você, nem vai atrás disso aí, ruim. Porcaria, serve para nada. Agora a gente não faz isso a respeito da nossa fé. E veja, o que é pior? O cara gastar 5 euros no cinema ou o resto da existência dele no inferno? Não precisa de 2 neurônios para pensar a resposta. Mas a gente porta como se preocupasse muito mais a entrada do cinema. Você entende a loucura da chave que está na nossa... Entende? Nosso coração, não é? E o verso 6, então,
pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. E mais uma vez, chegando no final, vocês acharam que hoje Pedro não complicaria a vida do pastor, né? Mas pregou a mortos, né? E aí, como que resolve esse texto, né? Mas não é tão difícil quanto parece. Na verdade, esses mortos, né? Vamos lá, é o destino dos crentes que já morreram que Pedro agora aborda. Os mortos. Foi por isso que o evangelho foi pregado a eles, aqueles que agora estão mortos. Pronto. Entendeu? Semana passada teve o outro lá da arca, foi difícil, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, aqueles que já ouviram o evangelho, eles estão mortos. E por que Pedro traz isso? Quando a gente olha, por exemplo, a carta paulina, tem lá não lembro se é 1º ou 2º Tessalonicenses, a igreja estava preocupada, por exemplo, com o que ia acontecer, porque sempre era a volta iminente de Cristo, certo? Cristo está a voltar. E aí o povo começou a morrer e Cristo não voltava. Qual que é a preocupação do povo da igreja? Como que faz com quem morreu a hora que Cristo chegar? O que aconteceu com eles? E Paulo escreve nas cartas aos Tessalonicenses, está lá resolvida a questão, explicada a questão. E é possível que essas pessoas estivessem preocupadas, por exemplo, com aqueles que foram mortos na perseguição. E aí, ele vai continuar aqui, ó. Seus leitores podem ter se perguntado sobre os benefícios de ser um cristão para aqueles crentes que já morreram. Então, a ideia do que acontece, então, quando morre? E a questão é que aqueles que ouviram e responderam positivamente às boas obras, às boas novas de salvação, e agora estão mortos, ainda que tenham morrido, sido julgados na carne, estão vivos no Espírito. Uma vez que morreram, a alma foi para junto de Deus. De maneira resumida, a vida cristã, ainda que nos leve à morte, sempre terminará em vida. Ainda que possamos morrer por causa da nossa fé, jamais morreremos espiritualmente. Jamais seremos separados do nosso Salvador. A única coisa que pode nos acontecer é irmos encontrá-lo antes da segunda vinda. Então, para concluir, Jerry Bridges, em seu devocional, disse, abre aspas, o comprometimento com a busca da santidade é, antes de tudo, um comprometimento com Deus para buscar um modo de vida que seja agradável a Ele. É um comprometimento com uma vida de obediência. Tal comprometimento não deve permitir exceções, nenhum pecado secreto que queremos manter, nenhum hábito pecaminoso que não estamos dispostos a abandonar. Devemos ter como objetivo não pecar. Isso não significa que podemos chegar à perfeição sem pecado nessa vida, pois até mesmo nossas melhores ações são manchadas pelo pecado. Mas significa que nossa firme intenção deve ser não pecar intencionalmente. O comprometimento com uma vida de santidade sem exceção é um requisito para fazer as escolhas certas consistentemente. Não adianta orar pela ajuda de Deus diante da tentação se não tivermos assumido um compromisso com a obediência sem exceção. O pastor e escritor puritano Stephen Charnock comentou sobre esse versículo. Renove frequentemente resoluções firmes e santas. Um soldado não decidido a lutar pode ser facilmente derrotado. A fraqueza das nossas graças, virtudes, a força das nossas tentações e a diligência de nossos inimigos espirituais exigem resoluções fortes. O chamado para imitar Cristo é frequente e custoso, pois descrentes hostis falarão criticamente sobre cristãos que se recusam a juntar-se na inundação de devassidão. Mas se os cristãos estão dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando isso envolve sofrimento, isso mostra que eles fizeram uma ruptura clara com os padrões pecaminosos anteriores de sua vida. E que seu compromisso agora é viver não mais para paixões humanas, mas para a vontade de Deus. Todos os seres humanos, tanto os vivos quanto aqueles que já morreram, prestarão contas ao próprio Deus.
Alguns crentes já morreram em sua carne com toda a humanidade, mas o evangelho foi pregado a eles para que após a morte física continuassem vivendo no reino espiritual da maneira que Deus vive. Na passagem presente, o principal ponto é o valor moral do sofrimento, um ponto que está amplamente fora da experiência normal da vasta maioria dos cristãos ocidentais. Qual foi, de fato, a última vez que você sofreu por conta do Evangelho? E agora eu vou fazer breves aplicações. Se você ainda mantém o padrão de vida dos gentios, se você tem vivido de acordo com as paixões dos homens, agora é hora para arrependimento. Se coloque diante de Deus, peça por uma transformação do seu coração, para que você possa confiar cada vez mais nele. Se você está a sofrer por conta da sua fé, aguenta firme. Os sofrimentos estão a indicar o rompimento com o pecado. São dores do crescimento espiritual. Arme-se do pensamento que houve em Cristo e continue a sofrer por fazer o bem. Terceiro, e aqui eu quero pedir seu esforço mental mais um pouco. Eu quero apresentar um contraste na nossa postura com a postura de algumas pessoas na atualidade. Pode pensar, por exemplo, aquelas pessoas que têm devotado a sua vida por questões climáticas. Ou então pessoas que têm devotado a sua vida para o veganismo, por exemplo. Imagina, eu não sei vocês, a experiência que eu tenho é que essas pessoas normalmente não são legais. Né? A minha experiência, eu posso estar errado. Agora imagina se nós tivéssemos a mesma disposição deles. Por que uma pessoa abraça essas causas climáticas? Porque ela de fato acredita que o mundo vai acabar por conta disso. Ela foi lavada, teve lá uma lavagem cerebral, ela acredita de fato que o mundo vai acabar por conta de condições climáticas. A Bíblia fala que o mundo vai acabar porque Deus vai acabar com ele, mas vai renovar, é outra história. O vegano, ele acha de fato que o animal tem alma e que o animal está a sofrer e que nós não temos o direito de matar os animais. E por conta que eles creem nisso tão firmemente, eles dão a vida por isso. Aí vamos nós, que sabemos que o mundo não vai acabar por isso, e que os animais não têm alma e não vão para o céu. Vai ter animal no céu, mas não é o seu. Então não adianta ficar cuidando do seu pet lá, que você vai ganhar um outro lá. Não adianta esse negócio aí. Agora imagina se nós usássemos a percepção, a nossa consciência da condenação futura, como que nós deveríamos ser movidos a compartilhar as boas novas da salvação? Não do jeito chato que eles fazem, mas se a gente tivesse a mesma dedicação, os caras dão o sábado deles para fazer passeata, protesto, organiza, sai andando na rua, distribuindo jornal. E você não quer nem saber da equipe de evangelização. Você não quer falar nada no seu trabalho. Imagina se a nossa igreja tivesse a mesma disposição. Se a gente tivesse a mesma disposição em doar dinheiro. Os caras doam dinheiro para o Greenpeace, meu amigo. Tem noção disso? Não dá. Imagina se fosse doar dinheiro para o reino, para que missionários fossem enviados, novas igrejas fossem plantadas. Já pensou? 2025 está vindo aí. Quarto, faça uma lista dos seus pecados. Reflita na sua vida. Peça ajuda para identificá-los. Você que é casado, fala com o teu cônjuge. Pede para ir em amor e devagar. Mas lista quais são os meus pecados, por favor. E vai para a luta contra esses pecados. Arruma um amigo de jornada, uma dupla para prestação de conta, para combater o pecado. Leia a Bíblia, peça auxílio do Espírito. Estabeleça as práticas para combater cada um desses pecados. Se você tem problema com glutonaria, como eu tinha problema com doce, não compra mais. Simples. Tem problema de ficar maratonando série. Pecado, tá? Perdendo seu tempo. Você pode assistir de vez em quando lá, tal. 10 episódios de uma vez. Pecado. Não usou, desperdiçou seu tempo.
né, 10 episódios num dia. Pô, vai fazer arrumar coisa para fazer da vida, né? Eu comecei a pôr limites, porque eu tenho tendência, por exemplo, a maratonar. Então eu ponho os limites lá por dia que eu posso assistir. Né? E graças a Deus só está saindo série ruim, então não fica tão tentador, né? E quinto e último, viva à luz do dia do juízo final. Tenha claro na sua mente, no seu coração, que esse dia chegará. Use essa perspectiva para te motivar a uma vida de santidade e uma vida de evangelização. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e foi exposta. E como sempre, o nosso coração fica destruído com a nossa fraqueza, com os nossos pecados. O quão distante nós ainda estamos daquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor. Que Teu Santo Espírito coloque em nós o querer, o realizar. Que Teu Santo Espírito trabalhe, faça boa obra em nós. Dá-nos força nas nossas fraquezas. Que em tudo o Seu nome seja visto e glorificado em nossa vida. Dá-nos o amor pelo nosso próximo, a inclinação à evangelização. Usa-nos para buscar aqueles que estão perdidos. Usa-nos como parte, como instrumento da expansão do Teu reino nesse país. Porque nós cremos que o Senhor tem o poder de transformar corações. Faze-nos instrumentos da Tua graça. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.